Olá, meus amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Nesta manhã de segunda-feira, eu tenho a imensa satisfação de estar com vocês mais uma vez, iniciar mais um vídeo para pregar a Palavra do Senhor, para ministrar a Palavra do nosso Deus. E para mim, é uma satisfação imensa eu poder expressar aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que o Senhor tem colocado em minha vida, ou seja, o gozo, a satisfação de servir a Deus, o prazer de ser um servo pequenino do Senhor, e procurar cada dia mais melhorar, cada dia mais viver segundo a palavra do nosso Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós temos que cada dia mais procurar melhorar, cada dia mais viver aquilo que Deus nos requer de nós, que a palavra do Senhor nos ensina. E nesta manhã de segunda-feira, a palavra que o Senhor nos revelou se encontra registrada em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, e o versículo 39 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo já ele 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-os. Amigos, uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem, meus amados e queridos irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem é que, primeiramente, o menino tinha 12 anos. Segundo, todos os anos eles iam a Jerusalém, como era de costume, na festa da Páscoa. E todos os anos eles iam e voltavam, o menino ia com eles e voltava com eles. Mas neste ano, era uma vez por ano, na festa da Páscoa, eles iam até Jerusalém para comemorar ali a Páscoa, com certeza. Mas neste ano, justamente quando o menino tinha 12 anos, algo aconteceu inexplicável. O menino ficou para trás. O pai, a mãe e demais pessoas que estavam com eles
não notaram a falta do menino. Aqui entre nós, vamos fazer aqui uma conjectura. Com certeza eram muitas pessoas que iam a caminho de Jerusalém para aquela festa. Naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha transporte coletivo. Com certeza eles iam montados em camelos ou mesmo a pé. O que eu posso afirmar para vocês é que José e Maria não iam só até Jerusalém. Tenho certeza que eram muitas crianças, muitos meninos, meninas e muitos adultos, tipo uma multidão de pessoas que subiam até Jerusalém. Como o menino tinha 12 anos, eles não se preocuparam com ele. Quando, nos anos anteriores, o menino era menor, com certeza ficava mais próximo aos pais, José e Maria. E, nesse ano, o menino já tinha 12 anos, já não era mais uma criança, já era um adolescente, e um adolescente já sabe o que faz. Só que o que me chama muita atenção, meus amados, é que andaram o dia todo. No final da tarde, observaram que Jesus não estava entre os meninos. Quero fazer aqui uma explanação. Maria olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá. Cadê Jesus? Ah, não sabemos. Ué, Jesus, cadê ele? Ah, não está aqui. Então ele foi em Jerusalém. Engraçado que na Bíblia diz que mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que ele amamenta, Deus jamais se esquecerá de nós. O menino ficou em Jerusalém. O menino já tinha 12 anos. Cai para nós uma pergunta. Por que esse menino não disse para Maria e para José: pai, mãe, eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui em Jerusalém? Por que o menino não disse isso para eles? É porque ele não tinha que dar satisfação para os pais, porque ele tinha que prestar conta com o Pai Celestial. Ele tinha que começar a sua missão, e a sua missão já não era mais terrena, já era celestial. Então ele já não tinha mais, a partir daquele momento, tanto compromisso com o pai e com a mãe, mas sim com o único pai. Que Jesus não tem mãe. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, porque ele veio, o Verbo se fez carne. Como ele se fez carne, ele teria que nascer de uma mulher. Não nascer do vento, do nada. Ele teria que nascer de uma mulher para ser como nós, homens, humanos, carne, osso. Só que Jesus tinha uma coisa, ele era duas pessoas. Ele era o homem carne e era Deus Espírito dentro daquela carne. Ou seja, nós somos dois também. Nós somos carne e alma. Jesus era o Espírito Santo dentro de um corpo, carne e osso, que era santo, que não cometeu pecado e que, portanto, ele ressuscitou e a terra não teve domínio sobre ele. Nós vamos para o pó e a terra vai consumir o nosso corpo.
se Deus assim permitir. Se acontecer o arrebatamento e nós formos arrebatados, glória a Deus, o nosso corpo não será destruído pela terra, consumido. Mas se Deus assim permitir, nosso corpo é destrutível, não vale nada, é podre, porque nós somos descendentes do pecado. Jesus não. Jesus, ele veio em carne e osso, ele veio como em forma humana, mas pela obra do Espírito Santo, ele era Deus e ele é Deus. Glória a Deus. Amém? E quando eles voltaram para Jerusalém à procura do menino, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, à procura do menino. Será que Jerusalém era tão grande assim? Ou eles estavam procurando o menino em lugares errados? Eles iam ao lugar onde o menino não estava. Procuravam, e o menino estava desaparecido. Ele não estava escondido. Ele não estava escondido. Ele estava cuidando da obra do Pai Celestial. Estava no templo. Depois deles procurar muito, o menino resolveria ir até o templo. Quando chegaram ao templo, o que aconteceu quando chegaram no templo? O que aconteceu? Estava entre os doutores. Estava entre os doutores. Vamos ver aqui, vamos conferir na Bíblia? E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Versículo 46. Lucas 2:46. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Assentado entre os doutores da lei, os homens sábios, os teólogos. Ele estava ouvindo eles e interrogando eles, fazendo perguntas que os doutores não tinham resposta. Não tinha resposta. Jesus era teólogo? Não. Mas ele está acima da teologia, da sabedoria humana. Todos os teólogos sabem muito bem que eles vão até um certo limite. Dali para frente eles não sabem mais nada. Por exemplo, quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Teólogos, me respondem. Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Me responde aí. Me responde aí. Uma pergunta. Como foi que Noé ficou 6 meses dentro da arca? Sem água? Sem comida? Como que os animais ficaram dentro da arca? 40 dias e 40 noites sem respiração, porque a arca estava lacrada, não tinha oxigênio. Noé tinha que acender o fogo de fogão, e todos sabem que quando o fogo está aceso, tem combustão. A combustão do fogo queima o oxigênio. Portanto, dentro da arca não tinha oxigênio, porque a arca estava lacrada. E como é que todos respiraram? Animais dentro da arca. A família não é dentro da arca. Como é que eles faziam? Tem muitas coisas na Bíblia que é mistério, que a teologia não alcança. Não temos como explicar, porque a Bíblia, nós estudamos em cima do que está escrito. Tem coisa que não está escrito. Somente o Espírito Santo é quem revela. Somente o Espírito Santo é quem revela. Como foi que as portas da prisão onde Pedro estava se abriram automaticamente? Pedro saiu com o anjo, depois elas fecharam novamente. Coisas físicas, materiais, sendo agida pelo anjo espiritual. Ou seja, como que Jesus entrou na casa de
Marcos. E ali a porta estava fechada. Jesus atravessou a parede, entrou lá dentro. Jesus era espírito, mas ele comeu. Espírito é espírito. Como é que espírito pode comer peixe, pão, fava de mel? Tem coisas que são inexplicáveis, que está na Bíblia, são inexplicáveis. Jesus estava fazendo várias perguntas para os doutores da lei. Eles não tinham respostas. Por quê? Jesus, ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. E ali, quando fizeram a pergunta para ele, a mãe disse assim: Filho, por que me fizeste isso para conosco? Versículo 48. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar do negócio de meu pai? Ué, Jesus tinha dois pais? Dois pais? Jesus tinha dois pais? José era padrasto de Jesus. José era padrasto de Jesus. Mas para os judeus era pai. Porque ninguém sabia do segredo. Ninguém sabia do mistério. José, para os judeus, era pai de Jesus. Mas ele era padrasto. Pai de Jesus estava sentado no trono, olhando 24 horas por dia o filho, onde o filho estava de olho no filho dele. Só que tem uma coisa: no céu não tem relógio. Deus não dorme. O nosso Deus não dorme. Ele está de olho na terra, observando os bons e os maus. Estava vendo o filho dele, indo e voltando, de todos os lugares. E na hora que o filho dele estava sendo interrogado pelos doutores da lei, o pai colocava na mente do filho: responde isto, pergunta aquilo, pergunta isso, responde isto. Estava sendo instruído pelo pai. Mas Jesus, como bom menino, desceu com eles, versículo 51, e foi para Nazaré, e lhes sujeitou, porque ele era de menor, era menino ainda. Ele teria que dar exemplo de menino educado, menino que obedece aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1. Leia aí. Efésios 6, capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, versículo 1, diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Amém? Outra coisa. Jesus ficou sozinho em Jerusalém. Durante 3 dias. O pai e a mãe procurando ele. Aonde que Jesus estava? Ele não ficou 3 dias dentro do templo. Na casa de alguém. Onde? Onde Jesus comeu, dormiu, tomou banho. Onde? Durante 3 dias que eles ficaram procurando Jesus. Quando encontraram, estava no templo. Será que por acaso Jesus não estava na casa de algum sacerdote?
Será que ele estava dormindo na calçada, como um menino abandonado? Ou será que ele estava no monte orando? Uma pergunta para todos aí que nos assistem. Onde Jesus ficou esses 3 dias em que os pais estavam procurando ele? No terceiro dia estava ele dentro do templo. No templo. Uma pergunta para todos. Uma pergunta para todos. Uma pergunta para todos. Jesus sempre se preocupou em ensinar, mostrar a grandeza de Deus através das suas obras, do seu testemunho. É que nós temos que fazer, meus amados. Alguém olhar para nós e ver a presença de Deus em nossas vidas, na nossa conduta, na nossa maneira de falar, de expressar, de viver, conviver com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos vizinhos, com nossos irmãos. Temos que ser uma testemunha. Nós temos que mostrar Cristo em nossa vida. Temos que ser transparente, boa conduta, sermos corretos em nossos negócios, sermos corretos em nossa maneira de viver. Se alguém nos fizer mal, vamos procurar retribuir com o bem. Vamos procurar vivermos segundo a palavra do Senhor. São Mateus capítulo 6, 7 e 8. Esses 3 capítulos de São Mateus, Jesus trouxe um ensinamento muito grande, muito maravilhoso sobre amar os inimigos, entregar para alguém aquilo que alguém precisa, se doar. Nós temos que nos doarmos para ajudar o próximo, tanto materialmente como espiritualmente. Procuramos sempre transmitirmos o bem, mesmo que nós não somos retribuídos. Às vezes fazemos o bem para uma pessoa e recebemos o mal daquela pessoa. Mas tem alguém que vai nos fazer o bem. Se aquela pessoa nos fez o mal, outra pessoa vai nos fazer o bem. Os seres humanos não são todos iguais. Cada ser humano tem uma natureza diferente. Cada um é diferente. Vemos o exemplo de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Cada filho tinha uma natureza diferente. Mas Jacó amava mais José, porque José tinha a natureza do pai, sonhador. Jacó sonhou lá no deserto, quando estava fugindo do irmão Esaú, uma escada que subia ao céu, da terra até o céu. Jacó era sonhador. José do Egito era sonhador também. Sonhou com molhos de trigo, 11 molhos de trigo, curvando diante do molho de trigo que ele estava colhendo. Depois o sol, a lua e 11 estrelas curvavam diante dele. José era sonhador. Se identificava muito bem com seu pai Jacó. Mas os outros não. Tiveram coragem de vender o próprio irmão para os mercadores do Egito, os ismaelitas, por 20 moedas de prata. Eles estavam em 10, porque Benjamim era o caçula, estava com o pai. Então os 10 irmãos venderam por 20 moedas, cada um ficou com 2 moedas. O que eles fizeram com essas 2 moedas? Morava na fazenda, no mato. Para que essas 2 moedas de prata? O que eles queriam mesmo era entregar o irmão, se ver livre do irmão. Fizeram uma baita de uma mentira, contaram uma baita de uma mentira para o pai Jacó, que o animal do campo as feras tinha destruído,
tinha comido José. Mas que história mal contada. Como é que as feras, leão, seja lá que animal foi que comeu José e eles não viram? Trouxeram só as vestes de José cheias de sangue de um carneiro que eles mataram lá, um cabrito. Passaram o sangue ali e trouxeram aqui, ó, as vestes. Naquela época não tinha como fazer DNA para saber se era mesmo o sangue de José, era sangue de um cabrito. Mas depois foi desmascarado a mentira, caiu por terra. Por quê? Por quê? Por quê? José foi honrado. Deus colocou ele como governador do Egito. E eles foram lá comprar comida. Chegaram lá, encontraram lá o governador do Egito. E ali, Zafenat-Epaneia, governador do Egito, Zafenat-Epaneia, José do Egito. Quando eles se depararam com o irmão, não reconheceram, estava diferente. Estava com as vestes de governador, muito bem vestido. Eles não conheceram, ele estava lá como mendigo, mendigando um pouquinho de trigo para a sua sobrevivência, para não morrer de fome. Comprar trigo para levar para a família. Todos já sabem da história. Afinal, o que aconteceu? Tiveram que contar para o pai. Pai, nós mentimos para o senhor, José está vivo. Aquilo foi um alívio para Jacó, porque Jacó pensou que José estava morto, não existia mais. De repente chega lá Judá e pai, na verdade não é mentir para o senhor. José não está morto não. Não, a Bíblia não fala. Mas foi um impacto para Jacó. Se ele sofresse do coração, teria morrido. Chega lá, ele está vivo, pai. Sabe aonde José está, pai? Eu vou aqui fazer uma reflexão, uma conjectura. Pai, sabe onde é que José está? Não, meu filho, não sei, não tenho a mínima ideia. Jacó já velhinho, né? Pai, José é governador do Egito. O quê? José é governador do Egito? É, pai. É ele, Zafenat-Epaneia, que nos vendeu trigo para nós. E ele quer que nós vamos para lá. Todo mundo descer para lá, para o Egito. Para morar lá com ele. Oh, glória a Deus. E o encontro de Jacó com José? Foi aquele encontro maravilhoso que os dois se abraçaram. E José disse, enquanto eu estiver vivo, vocês vão ficar comigo aqui no Egito. E eu quero que quando eu morrer, vocês guardem meus ossos. E quando Deus tirar o povo do Egito, levar para a terra prometida, leva meus ossos. Eu não quero ficar aqui no Egito, não. Nem meus ossos, eu não quero que fique aqui no Egito. E isso aconteceu. Durante 430 anos. Durante 430 anos, Israel esteve escravo lá no Egito. Quando saíram para a terra prometida, conduzido por Moisés, os ossos de José foi em uma urna lacrada para a terra prometida. Os ossos de José não ficou no Egito. Maravilhoso, né? Como é que as coisas de Deus são maravilhosas. A gente meditar na palavra de Deus é coisa boa, gostosa, né? E Jesus, ele. Vamos voltar agora ao texto que eu meditei. Jesus, ele ficou em Jerusalém, desceu com os pais para Nazaré, e ali em Nazaré, ele ficou até completar a idade de 30 anos para iniciar a sua missão. Vamos agora ouvir o hino. Vamos ouvir o hino? Esse hino aqui, ele é inédito. Ele nunca foi gravado. É um hino de nossa autoria, que o Senhor nos deu há algum tempo atrás.
E se alguma pessoa que ouvir esse hino tiver interesse em gravar esse hino, eu posso ceder os direitos autorais para que essa pessoa venha gravar esse hino. Colocar fundo musical, instrumentos, acompanhamentos, vocais, vocal, né? E fazer a mixagem e gravar esse hino. Esse hino ele está em letra bruta ainda, tem que fazer os arranjos para ser gravado. Mas vamos lá. O título desse hino é Não Deixe Cristo Só. Não deixe Cristo só. Diz assim: Eis que certo dia José e Maria foram viajar. Estando de volta, vindo para casa, puderam notar, entre as crianças estava faltando seu filho Jesus. Voltaram para a cidade e após 3 dias foram encontrá-lo. Não deixe Cristo só, não. Não deixe Cristo só, não. Ó alma perdida, pois a sua vida ressurgiu do pó. Ele é Deus verdadeiro, é o último e primeiro, é o Deus de Jacó. Eis que certo dia também seus discípulos deixaram Cristo só. Foram à cidade para comprar comida, ele ficou só. Veio a samaritana, ele pediu água, ela teve dó. Isso aconteceu com o Filho de Deus no poço de Jacó. Não deixe Cristo só, não. Não deixe Cristo só, não. Ó alma perdida, pois a sua vida ressurgiu do pó. Ele é Deus verdadeiro, é o último e primeiro, é o Deus de Jacó. No alto da cruz exclamou Jesus, pois sentia só. Sangue seu saía e na cruz corria, descendo ao pó. E na multidão muitos criticavam, outros tinham dó. O Filho de Deus tudo padeceu, muito mais que Jó. Não deixe Cristo só, não. Não deixe Cristo só, não. Ó alma perdida, pois a sua vida ressurgiu do pó. Ele é Deus verdadeiro, é o último e primeiro, é o Deus de Jacó. Amém? Eu fico pensando, meus amados, como foi que os discípulos foram para a cidade comprar comida, deixaram Jesus à beira do poço, sentado com certeza, a Bíblia não fala. Vamos fazer aqui mais ou menos uma conjectura. Jesus ali querendo tomar água com sede, mas não tinha como tirar água. Jesus tinha poder de fazer a água vir até ele, mas Jesus estava como um homem, ele não podia fazer aquilo que não era autorizado a fazer. Por quê? Porque Deus tinha um projeto, ele sabia de tudo. E veio uma mulher para tirar água, a samaritana. Ela não sabia de nada. Quando chega lá, tem um judeu lá querendo água. Ela vai tirar água e ele pede. Acabou de tirar um balde de água fria. Ele pediu água para ela. Mulher, dá-me água, eu estou com sede. Ela olhou para ele e viu que era judeu. Por quê? Os judeus, eles vestiam diferente. Eles eram diferentes dos samaritanos. Como você, sendo judeu, vem pedir água para mim sendo samaritana? Você sabe que nós não se comunicamos? Como os palestinos hoje não se comunicam com os israelitas. Uma coisa tremenda, né? Ali disse para ela, Jesus disse para ela, mulher, se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse, mulher, quem está falando com você, você pediria e ele te daria água viva. E aí, todos, você lê o capítulo 4 inteiro
João capítulo 4. Leia tudo o capítulo 4, que você vai saber o que aconteceu. O que eu acho engraçado, que me chama a atenção, é que os discípulos foram todos para comprar comida e deixou Cristo, Jesus só. Jesus ficou só ali à beira do poço. Mas é para que ele tivesse um particular com a mulher. Talvez se tivesse algum discípulo ali, ia atrapalhar o diálogo entre ele e a mulher. Depois que ela soube que ele era o Messias, que contou a vida dela, ela tornou-se uma missionária. Ela foi espalhando para todo mundo. Eu encontrei o Messias, esse porventura não é o Messias, ele contou toda a minha vida. Contou toda a minha vida, tudo, ele sabe tudo de mim, então ele é o Messias. Coisa maravilhosa, né, amados? Vamos ficar por aqui, Deus abençoe a todos. São as nossas palavras de hoje, a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Não deixe Cristo só. Procure estar sempre ao lado dele, aproximar-se dele. Não deixe ele para trás, não. Não deixe ele longe da sua casa. Chama ele para ficar. Como ali os discípulos no caminho de Emaús. Mestre, fica conosco essa noite. Fica conosco essa noite. Chama Jesus para ficar com você. Fazer parte da sua vida. Estar com você todo momento. Não fisicamente como naquela época, mas espiritualmente estar com você todo momento. Amém? São minhas palavras nessa manhã de segunda-feira, dia 28, né? Dia 28? 28/6. Olhei ali no calendário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Se você assistir esse vídeo amanhã, ou depois, ou mês que vem, ou ano que vem, que Deus esteja sempre presente em vossas vidas, abençoando grandemente você e a sua família, toda a igreja e todos que nos assistirem. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.